pessoal, eu sou a Meca Andrade, psicóloga, analista do comportamento, diretora do Grupo Método. Estou gravando esse vídeo aqui para vocês, esse vídeo é aberto para o público depois de um período relativamente quieto aqui no meu canal, porque durante os últimos dias, organizando todos os protocolos de retorno às atividades lá na clínica do Grupo Método, eu me dei conta que parte das informações que a gente tem tentado organizar e tentado padronizar poderiam ser bastante úteis para outras pessoas que nesse momento também estão pensando manter o trabalho, ou como dar continuidade ao trabalho, ou como retomar as atividades presenciais de atendimento clínico para pessoas com todo tipo de dificuldade. Então, nesse sentido, com esse propósito que eu estou gravando essa mensagem de hoje. Claro que aqui eu não vou poder cobrir detalhadamente cada um dos protocolos. A gente está ainda no processo de finalizar o nosso manual, vamos dizer assim, de práticas de retomada de serviço presencial. Mas algumas das coisas, eu acho que algumas das mensagens que eu passei nos últimos dias, algumas das discussões que nós tivemos, eu acho que são importantes da gente trazer para um campo mais aberto, tá? Primeira coisa que eu tenho ressaltado para minha equipe, que eu gostaria de colocar aqui, sem a intenção de gerar polêmica e controvérsia, é que essa postura de reabertura, do ponto de vista da evolução da pandemia, ela é estranha, né? É no mínimo estranha, porque de fato a gente não está vendo nesse momento, nenhuma desaceleração ou alteração muito importante na redução dos casos ou na redução da gravidade dos casos, diminuição de contágio. A gente não está vendo nada disso, né? Então, isso não justifica essa reabertura de atividades, essa retomada de atividades. Eu imagino que a retomada de atividades esteja sendo impulsionada por fatores outros que não o desenvolvimento da própria pandemia. E como eu falei, não é minha intenção discutir esses fatores outros. Acho que não são apenas fatores comerciais e econômicos, acho que tem muitos outros fatores aí envolvidos nisso. Mas, enfim, a questão é que a gente ainda está enfrentando a pandemia. Então, é errado a gente pensar que a gente está retomando as atividades porque acabou a pandemia, ou porque a gente passou pelo Covid. A gente não passou pelo Covid, não acabou a pandemia. Portanto, essa fase de reabertura deveria ser encarada por todos nós, prestadores de serviço, como uma nova fase de enfrentamento da pandemia do Covid-19, e não como uma fase pós-Covid-19. Isso dito, a gente vai ter que elaborar e trazer e desenvolver uma série de protocolos, e a importância dos protocolos é a replicabilidade dos procedimentos, protocolos para garantir uma prática adequada de serviços presenciais. Então, para dar um exemplo para vocês, nos tópicos que a gente tem pensado, eu vou citar alguns. Por exemplo, o uso de equipamento de proteção, a questão do uso das máscaras. Você vai precisar pensar no seu serviço que você está retomando, que tipo de equipamento de proteção você vai prescrever para os seus funcionários, né? Você tem as máscaras cirúrgicas, você tem as máscaras que têm filtragem, você tem as máscaras que são de bloqueio, os shields, né, que também são de bloqueio, mas eles são um pouco diferentes. Então, você tem algumas opções de proteção respiratória que você vai ter que avaliar tecnicamente, porque você vai escolher uma ao invés de outra, para quem você vai recomendar o uso de uma ou de outra. No Grupo Método, como eu já falei em outros vídeos, a gente tem feito isso sempre com a ajuda de um especialista nessa área. Eu não sei avaliar a qualidade de proteção respiratória, porque não é essa a minha especialidade. Então, a gente tem sempre trazido uma pessoa para fazer esse tipo de avaliação. Uso de os produtos que você vai usar na higiene pessoal. Álcool gel 70, álcool lisoforme ou outros clorito ou outros produtos que estão disponíveis hoje em dia. Cada dia que passa vai ter um novo produto mais adequado, mais barato, melhor para esse tipo de propósito. Então a gente tem que ficar bem antenado no que é lançado. Por exemplo, recentemente começou a ter várias opções daqueles tapetes nos quais você consegue botar um pouco de água sanitária, de clorito, para higienizar a sola dos sapatos. Essa é uma prática interessante, né? Porque você já reduz aí uma quantidade de vírus que poderiam ter entrado dentro da sua área de trabalho. É uma prática relativamente recente.
Na linha do equipamento de proteção, dos produtos de limpeza, há sim um tantão para você pensar a respeito. Além disso, você tem a higienização do seu espaço, né? Higienização do seu espaço tem que ser feita de uma forma cuidadosa. É claro que você tem que pensar nos produtos e nos procedimentos. A nossa equipe de limpeza é uma equipe de limpeza que tem trabalhado muito próximo a nós, a equipe clínica, a equipe técnica, por conta das nossas demandas. Então, por exemplo, higienização dos brinquedos, a esterilização dos brinquedos. A recomendação, na maior parte dos casos agora, para você que trabalha com crianças, é que os brinquedos não sejam mais compartilhados. E na medida do possível, isso é adequado. O que acontece é com jogos ou com atividades que você faria em grupos ou em duplas, talvez você tenha algum contato. Ou em materiais que você não tem como manter individualidade, você vai ter que garantir uma higienização muito maior. Então aí é uma coisa para se pensar. Uma outra área para se pensar é na limpeza mais profunda, que a gente chama, que na área médica eles até chamam de limpeza terminal, que é uma limpeza mais sistemática, muito profunda, que ocorre semanalmente ou quinzenalmente. A gente vai adotar uma postura de realizar uma limpeza terminal a cada 15 dias ou a cada semana, ainda não ficou completamente definido. Então, são outros pensamentos. O dimensionamento dos seus atendimentos é relevante, né? Quantas pessoas ficam numa sala de atendimento? Qual é a área dessa sala de atendimento? A ventilação dessa área de atendimento? Essas coisas todas você vai ter que pensar de uma forma mais detalhada para garantir a segurança. As atividades em grupo, as interações sociais que antes eram tão feitas de forma tão naturalizada e tão despreocupada da nossa parte, agora vão ter que ser pensadas. O lanchinho em grupo, a rodinha de atividades, o sentar no tapetinho, todas essas práticas agora apresentam um certo risco. Então você vai ter que tentar implementar medidas que reduzam esse risco a alguma coisa que seja aceitável. Acho que a gente não consegue reduzir a zero, mas a gente consegue reduzir bastante. Além disso, como seus funcionários estão chegando ao trabalho, qual a orientação que você está dando para eles em relação aos cuidados que eles devem tomar fora do seu espaço de trabalho? Eles estão usando transporte público cheio? Essas são escolhas difíceis para você fazer, porque no Grupo Método eles não estão usando transporte público, a gente tem transportado os funcionários ou eles têm uma hospedagem temporária a uma distância que eles podem andar para o trabalho. Mas essa é uma escolha que gera um ônus, né? Então, para funcionar, a gente decidiu tomar essas medidas. O que eu estou sugerindo aqui é que você, para funcionar, não assuma que o Covid passou, mas que você entenda que o Covid ainda não passou e que você talvez não tenha que tomar todas essas medidas, mas você vai ter que tomar medidas de segurança e de higienização e etc e tal. Você vai ter que criar protocolos desse tipo que eu estou mencionando aqui. Mais recentemente, uma das medidas mais, talvez certamente a mais cara, mas também uma que eu acho que tem ajudado bastante, são as testagens repetidas da equipe, pelo menos, né? E a recomendação de que as crianças sejam testadas também. Mas a nossa equipe é testada a cada período de 10, 15 dias para que a gente tenha alguma confiança que o vírus não tenha se espalhado no nosso local de trabalho ou que as pessoas estão ou não estão imunes. E isso permite que a gente interaja com a nossa população, com a nossa clientela, de uma forma muito transparente. A gente não está fingindo que não existe Covid, que Covid acabou. A gente está medindo tudo que a gente consegue para garantir que a gente sabe exatamente onde está e o que está fazendo com a nossa população, né? Eu acho que é essa a postura que a gente vai ter que tomar como nação, de uma maneira geral, mas certamente como gestores de serviços, se a gente quiser funcionar e funcionar em segurança, oferecendo segurança para os nossos pacientes, clientes e mais para frente as escolas também vão ter que pensar sobre isso no que diz respeito aos seus alunos, né? O espaçamento das carteiras em sala de aula, distanciamento dos profissionais e dos pacientes ou dos alunos e dos clientes vai ser muito importante. Dimensionamento do espaço físico vai ser muito importante. Bom, eu acho que é isso. Assim, a minha mensagem principal aqui, não acabou.
seja responsável, seja cuidadoso, avalie aquelas medidas que você vai ter que tomar de acordo com a população que você serve, de acordo com os serviços que você presta, de acordo com as características dessa população e desses serviços, né? Como eu falei, é possível que a gente ainda compartilhe um pouco mais do detalhamento das medidas que a gente tomou. Eu não quero fazer isso de forma tão pouco cuidadosa, porque eu acho que as medidas que a gente tomou são medidas que se adequam a nosso serviço e à nossa população, e eu acho que essa reflexão tem que ser individual de cada serviço, mas eu posso sim, e acho que vamos fazer isso, vou tentar fazer isso nos próximos dias, na próxima semana. Posso sim compartilhar algumas coisas que a gente já tem visto como medidas de bons resultados. Então é isso aí, espero que esse vídeo tenha sido útil e até uma próxima.